Já de volta aqui o Redação Novo Tempo, não deixe de acessar as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. A saúde é o principal problema do Brasil para eleitores de 25 estados e do Distrito Federal, segundo pesquisas realizadas pelo IBOPE. Outras duas áreas, como a educação e a segurança, foram apontadas como prioridade pelos eleitores. O levantamento tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais e possui 95% de confiança, de acordo com o Instituto. Eu acho que não tem como... Todo mundo Eu acho foi. que não tem como isolar, né? É muito difícil. Uma coisa da outra, né? Ai, não tem saúde, mas tudo bem, não tem educação também, é um sofrimento, a questão da educação, segurança, eu acho que é muito difícil de desassociar. Então, mas é que a pesquisa foi lá e perguntou assim, qual é o maior problema do Brasil? Se você tivesse que eleger um. Interessante, Eu ia porque chorar. nessa hora que- Ia votar nulo e branco. Prefiro não Não responder. achei graça. Ela ia ficar naquele percentual que sempre de 3% não soubesse. É interessante que deu saúde, porque nessa onda toda de corrupção e, né, dado a todos os problemas aí que a gente enfrentou nesse sentido, pelo menos nessas conversas que a gente tem, eu tenho, assim, com algumas pessoas, sempre o que fala muito é corrupção, né? Depois que entrou essa onda aí, corrupção ficou, assim, do top 10, o primeiro assunto do momento e talvez a principal razão. É que essa pergunta foi nacional, né? Mas se você for para algumas regiões do país, você vê que ela começa a mudar as prioridades, né? Dependendo de cada região, existe uma maior necessidade do que em outra região. E talvez eu acho que é isso a complicação do nosso Brasil. Não estou aqui isentando a má administração de ninguém, mas nosso país é bem complexo de administrar, né? Eu acho que nós somos quase micropaíses dentro de um país só, com realidades bem distintas, um país geograficamente muito grande. Então, talvez fica mais complicado, né? Eu acho que esse ponto é realmente muito interessante. A gente é muito grande e muito diverso, né? As necessidades que existem lá no norte, elas são muito diferentes das necessidades que existem no centro-oeste ou no próprio sul do país, né? E como a gente tem uma desigualdade social muito grande, a gente tem que levar isso em consideração também. Porque se você vai perguntar para uma pessoa de baixa renda, tudo que ela mais quer na vida é o quê? Emprego? Ela precisa comer, né? Então, se você for perguntar, ela vai falar que é um país que não dá emprego, que não dá oportunidade, e ela precisa de emprego. Se você for perguntar para pessoas de uma classe, né? Classe mais alta, esse não vai ser o problema dela. Vai Porque ser ela tá segurança, porque ela consegue pagar a saúde, ela consegue pagar a educação dos filhos, né? Mas ela tem um problema de segurança. Ou então vai falar da corrupção, né? Que queria administradores melhores. Tem essa diferença aí, né? É por isso que é estranho, dá para entender, porque assim, a gente tem um percentual muito grande da população que depende da saúde pública, da saúde do SUS. Na verdade, todos são cobertos pelo SUS, né? Mas não são todos que utilizam. Mas a gente teve uma precariedade, uma precarização maior, porque nos últimos anos aí, por conta da crise, muita gente perdeu os empregos e, junto com os empregos, se foram os planos de saúde. Não que os planos de saúde sejam bons no Brasil, né? Que a gente atravessa momentos cruciais com planos de saúde que são piores do que o sistema público de algumas regiões do Brasil, de algumas cidades, de alguns municípios. Mas, de qualquer forma, a gente teve um acúmulo muito maior. Então, o SUS estava acostumado aí a ter um número de brasileiros com atendimentos frequentes, e aí, dos últimos anos para cá, 2013, 2014 para cá, com o agravamento da crise, o número aumentou muito. Então, você aumentou muito o número de pessoas que utilizam, mas o sistema continuou com a mesma receita, digamos assim. E, na verdade, depois do teto de gastos, com receita a menos, né? Porque, em vez de ter um aumento de incentivo, de investimento na saúde, aumento real, a gente, com o teto de gastos, acaba tendo só uma reposição da inflação para todos os setores e aí só um remanejamento dentro disso. Então, é lógico que a saúde ia sofrer. Isso era evidente já quando o teto foi proposto. Mas é o que vocês falaram, isso depende muito. É muito estranho dizer que a saúde é o principal problema para os eleitores, para os moradores de 26 estados, porque varia muito. Aqui, por exemplo, a Novo Tempo fica sediada em Jacareí, no interior de São Paulo, e as pessoas que utilizam o serviço público de saúde aqui dizem que o serviço aqui é muito bom.
tem gente que eu conheço que abriu mão de ter plano de saúde porque o sistema público tá bom. Na verdade, está melhor do que o plano que a pessoa utilizava. Então, Olha só. e isso acontece em várias regiões do Brasil, em que, isoladamente, o serviço é bom. E em alguns, isoladamente, o serviço é péssimo. Só que eu acho que esse tipo de situação são exceções, né? Aí, eu acho que é por isso que saúde acaba crescendo independente dessas situações. E como vocês comentaram dos vários Brasis e da necessidade diferente, eu acho que isso também é uma questão de proporção. Saúde, por exemplo, eu acho que existe, pode até ser que no Norte, Nordeste, seja numa proporção muito maior, mas que acaba existindo em vários lugares. Aí, esse denominador acaba também elevando o número dessa questão da saúde, né? E talvez também porque seja o que afeta mais diretamente a pessoa. Sim. Porque, assim, você acha que quem respondeu saúde não se preocupa com a educação? Sim. Claro. Com certeza sim, só que muito possivelmente ela está com alguém doente, está na fila do SUS esperando por um tratamento, ou está esperando um transplante, ou alguma coisa do tipo. Então, isso afeta muito mais a vida da pessoa do que falar da educação ou propriamente da corrupção. Eu concordo também. Agora, esse tipo de pesquisa pode ajudar quem for a pessoa que vai assumir a presidência da República ou os outros, né, representantes que a gente vai escolher nesse próximo domingo? Porque tem aí uma pesquisa mostrando qual é a maior necessidade na visão da maioria das pessoas. Será que é ali que tem que ser atacado? Vai depender muito de quem for eleito e querer fazer, né? Se usar como base essa pesquisa ou outras, ou olhar para o próprio país, analisar os últimos rankings e fazer todo esse levantamento e tiver interesse, né? Com certeza ele tem aí a faca e o queijo na mão para fazer um bom trabalho. Tanto para realmente, de fato, fazer o país crescer, ajudar a população e se fazer também, né? Como se a candidato. gente for respondendo a sua pergunta, se a gente for responder com base no ideal, de que vai haver o interesse, enfim, eu acho que a pesquisa ajuda sim. Claro. Olha, o principal problema é a saúde, mas é importante ressaltar que a gente precisa dar o foco nos direitos constitucionais, nos direitos que a Constituição prevê que todo cidadão tem que ter. A vida, a saúde, a educação, a segurança. Então, não adianta focar nessa questão da saúde, seguindo aí o que a pesquisa está dizendo, usando como respaldo a pesquisa, e esquecer dos outros direitos, das outras necessidades, né? Talvez um foco maior aqui, o direcionamento da verba maior na saúde, mas sem esquecer os outros. É que tudo é muito complexo, né? Porque você pensa em saúde. Quando a gente fala em saúde, o que se pensa é alguém num hospital porque já chegou no limite, então ele vai para o hospital. E o que a gente deveria ter era aquele processo de saúde preventiva, né? Sim. Que alguns países têm destaque na saúde pública, por exemplo, mas porque trabalham na saúde preventiva. Só que aí o negócio é complexo, eu digo que é complexo, porque não é só isso, né? Vamos ensinar as pessoas a se cuidarem, para evitarem a doença, em vez de esperarem a doença chegar, então procurar o serviço de saúde pública. Como é que você faz isso? É incentivando que as pessoas tenham uma alimentação saudável, prática de exercício físico, uma qualidade de vida que lhe garanta condições de evitar a doença. Como é que você quer que isso seja feito numa população em que a gente não tem nem 10%, por exemplo, da população brasileira que tem ensino superior? É muito menos do que 10%, inclusive. Eu estou falando 10% porque eu sei que não chega lá, mas é muito menos do que isso. 10% dos brasileiros com ensino superior. Aí você tem... Aí como é que você quer exigir ou quer esperar que dessa população você tenha uma preocupação com essas coisas que são de extrema importância, mas no dia a dia de uma população que é castigada com inflação, que é castigada com uma condição de aquisição muito baixa, que é castigada com um sistema de transporte que não lhe privilegia em nada, porque leva um dia, sai de madrugada, 4 horas da manhã, consegue chegar em casa de novo lá pelas 10, 11 horas da noite. Como é que você quer que essas pessoas se preocupem em ter uma alimentação saudável, em ter condição em algum momento do dia para praticar atividade física, para que ela não tenha que ficar doente? Isso você está falando de gente que tem emprego, né? Estou falando de quem tem emprego, que ainda consegue ter uma vida desse tipo aí. Imagina os que não tem emprego. E outra coisa a gente tem que ir pro intervalo. Mas vamos lá, gente, Luiz. mas eu tô substituindo o leite, eu tenho que falar. Você tá substituindo ele certíssimo. Estoura o tempo aí. Sempre ganha o tempo acelera aí. prorrogação. Pronto, ninguém me interrompa mais.
Tem essa questão também do conhecimento, das vezes a pessoa ter noção daquilo. Por exemplo, o câncer, um exemplo aqui. Se você tiver o diagnóstico precoce, você consegue, e aumenta a sua possibilidade de tratamento. Quantas e quantas pessoas às vezes não têm nem noção de que tem esse problema? Quantas e quantas outras pessoas não têm noção que tem outros problemas também e aí acabam nessa questão da saúde preventiva? Então, isso aumenta a demanda do SUS e causa um problema em cadeia. E logo depois do intervalo, a gente conversa sobre uma pesquisa inédita que compara os efeitos da abstinência de drogas com a privação de fast foods. Acredita nisso? A redação volta em 2 minutos, não sai daí.